Muito boa noite, gente. Tudo bem? Como é que vão? Espero que esteja todo mundo muito bem. Mais uma vez estamos aí, né, para continuar nossa playlist. E comentários, né, só pra gente fazer esse pré-aquecimento aqui. Eu tava pensando na vida e como a gente tem desafios pessoais graves às vezes, né? E a gente precisa ter força mental para poder tomar as decisões certas, né? Impressionante. Mas é assim, só vou comentar isso aqui, não posso ir além disso, mas realmente tem momentos que a gente tem que tomar decisões bastante graves na vida da gente, né? Enfim. Mas aí hoje um dia de muito calor aqui em Bragança Paulista, 9 horas da noite, a gente começa então a gravação aqui para fazer esse momento de prece, né? Enfim, como vocês bem sabem, essa daqui é uma proposição espírita e, portanto, o objetivo desse momento é a gente oferecer boas vibrações para os nossos amigos, tanto encarnados quanto desencarnados. Para isso a gente usa esse livro aqui, o Evangelho segundo o Espiritismo, né, para essa prece. A gente também usa esse livrinho aqui das Reflexões de Jacó, que é uma psicografia da médium cuiabana Irene Pacheco Machado, né? E a gente usa também esse livrinho aqui do Sri Prembaba, que é um livro que tem muitas leituras inspiradoras para nós. Acho legal também, importante. O objetivo dessa playlist, como vocês sabem, é a gente oferecer companhia para aquelas pessoas que necessariamente não têm essa companhia para fazer o evangelho em casa, já que o evangelho no lar, né, que é essa proposição espírita, e vamos dizer assim kardecista, porque segundo Allan Kardec, o fato de você realizar as preces em casa obviamente oferece um alento, um apoio, vamos dizer assim, um estímulo às consciências que eventualmente frequentam a nossa casa, também para os espíritos que nos acompanham de um modo geral, sejam eles bem ou mal intencionados. E diga-se de passagem, todos nós temos eles, né? Em função da nossa necessidade evolutiva, né? Então que na medida do possível a gente possa realizar essa prece da melhor maneira possível, né? Sabendo que todos nós temos desafios, que nós precisamos vencer esses desafios. E eu estava refletindo hoje uma coisa que é bem espiritual, mas é bem polêmica também. Que é assim, né? A gente normalmente quando está no fluxo da vida, a gente vai cometer vários erros, né? Seja de postura, seja de argumentação, seja de ofensa que a gente pratica, seja de ética, seja de liberdade, seja de preconceito, seja várias coisas que nós precisamos desenvolver, né? Seja na área do respeito ao próximo, seja na área da própria educação, erudição do indivíduo, né? Então, na medida que você vai se educando, você vai, de certa maneira, criando maneiras, né? E começa a ganhar um entendimento maior, uma consciência maior do respeito ao próximo. Então são coisas diferentes, né? Uma coisa é a educação que você recebe e a outra coisa é o seu autolapidar, vamos dizer assim, né? No momento em que você se debate com as situações emocionais, né? Que a gente tem que viver. Então, por exemplo, se você no seu relacionamento não está bem por algum motivo, obviamente isso vai te gerar uma preocupação muito grande. E é nesse debater com essa situação
que você obviamente vai evoluir, desenvolver algumas coisas que necessariamente você precisaria aprender. E eu estou colocando isso de certa maneira porque tem gente que não faz muita coisa por se sentir culpado. E às vezes não é que não tem vontade, a gente precisa deixar a hipocrisia de lado, né? Às vezes a gente tem vontade muito grande de fazer uma coisa que a gente sabe que é errado, mas a gente quer fazer. Entendeu? E eu estava pensando isso, eu não sei se para tentar justificar as bobagens que a gente pensa e faz, mas se a gente o tempo inteiro se proíbe de fazer alguma coisa, obviamente a gente não vai passar por aquela experiência. E é óbvio que tem experiências que a gente sabe que não deve passar porque vai ser furada, vai te trazer situações ruins. Então a gente precisa evitar passar por algumas situações, mesmo que tenha muita vontade de fazer a besteira, né? Então, por exemplo, vamos dar um exemplo. Uma pessoa sabe que ela não pode beber, mas ela sente uma vontade alucinante de beber, né? E aí quando ela bebe, ela normalmente faz besteira. E isso vai gerar nela um sentimento de culpa depois, de autocrítica muito forte. Só que nesse exemplo, né, no caso, se a pessoa também não bebe, ela não vive a experiência da... Ele não vive a situação em si. Se ele não vive a situação em si, será que isso é suficiente para demover aquela ideia naquela pessoa? O que eu quero dizer é o seguinte: será que a pessoa não tem que quebrar efetivamente a cara para ela aprender uma determinada lição? Porque é aquela história, gente, se ler um livro fosse importante, se ler um livro fosse o suficiente, a humanidade seria perfeita, porque nós temos livros muito bons que ensinam coisas muito legais. Mas mesmo que você tenha familiar que te fala não faz isso, ou que você tenha lido os bons livros, não sei o que lá, às vezes a gente tem necessidades intrínsecas, necessidades prementes que a gente quer realizar. E aí é um negócio complicadíssimo, né? Porque é de fato nesse momento que a gente está olhando pra gente, né? De fato é nesse momento que a gente está lapidando as nossas emoções. Para mim é muito claro que a nossa passagem aqui pela Terra é simplesmente com o objetivo de lapidar as nossas emoções. E se a gente não se coloca nas situações, ou seja, se a gente não se joga na vida, se a gente não enfim, se a gente não faz certas coisas por falta de oportunidade, né? Obviamente essa coisa vai ficar estacionada dentro da gente, ela não vai teoricamente ter chances de ser lapidada no momento. E tenho que dizer, às vezes é uma atitude muito sábia a gente não se meter em certas situações porque a gente sabe que vai dar problema. Mas é um questionamento, eu não sei se eu consegui me fazer entender, mas é um questionamento que é assim, né? Se você não se envolve em determinadas situações, você não lapida as emoções. Agora, se não lapidar as emoções, vai ser bom ou vai ser ruim, uma vez que você está nessa experiência justamente para lapidar as emoções? Será que simplesmente afastando você daquela situação é o suficiente para que você evolua?
Entende? Será que você efetivamente não tem que passar por certas coisas para você definitivamente aprender e enfiar lá no fundo da sua consciência que, olha, você não faz mais isso, que você viu que você se lascou, né? Enfim, eu estou desenvolvendo esse raciocínio, não sei onde isso vai chegar, é um raciocínio aberto, é uma diletância besta, mas enfim, faz parte dos dilemas da vida, né? Tem uma frase que eu adoro que é: as maiores vitórias não têm testemunhas. E é uma coisa muito louca, né? Enfim. Bom, voltando aqui ao nosso momento prece, né? Feito esse início aí, né? A gente sempre faz como? A gente procura fazer um exercício de respiração para dilatar a nossa aura. E depois que a gente dilata minimamente a nossa aura, a gente então faz a evocação dos bons amigos e depois disso então a gente faz a nossa prece. Tá bom? A nossa respiração é sempre dividida em 3 partes. Então duas delas é inspiração e a terceira parte é expiração. Então a gente inspira, pausa, inspira de novo, pausa, aí solta lentamente. Eu vou fazer bem marcadinho aqui, porque se você ainda não fez esse exercício, você pode fazer, né? Que isso ajuda demais a gente, vamos dizer assim, aliviar um pouco as cargas energéticas acumuladas durante o dia, tá? E só mais uma coisa, quando eu estou fazendo esse exercício de respiração, eu estou imaginando como se fosse uma fumaça branca, vamos dizer assim, saindo dos meus poros, saindo do meu nariz, da minha boca, dos meus olhos. Enfim, como se eu estivesse exteriorizando essa energia, ou seja, jogando para fora essa energia, né? Isso naturalmente ajuda no nosso momento de prece, tá bom? Então vamos lá? A respiração acontece da seguinte maneira:
Mais 5 minutinhos. Mais 2 minutos.
Bom, gente, então a partir de agora a gente já pode evocar os nossos bons amigos, né? Eu gosto de fazer esses primeiros minutos de respiração, porque parece que coloca a gente num outro estado, assim, né? Numa outra situação, e isso é verdadeiramente importante, né? Bom, então a partir de agora a gente pede a oportunidade que os bons espíritos estejam conosco, ajudando-nos e orientando os nossos pensamentos, a fim de que nós possamos tirar o melhor proveito dessas leituras do dia de hoje. Que seja um momento de proteção, de alegria, de paz, de fortalecimento, que os bons espíritos possam estar presentes e ao nosso lado, orientando os nossos pensamentos e permitindo que nós tenhamos uma boa vibração em relação às leituras, tirando o melhor proveito possível. Que as consciências aqui presentes também recebam essas preces, essas vibrações, e que Jesus abençoe a todos nós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Que assim seja, graças a Deus. Evangelho segundo o Espiritismo. Os laços de família são fortalecidos pela reencarnação e rompidos pela unicidade da existência. Os laços de família não são destruídos pela reencarnação, tal como pensam algumas pessoas. Ao contrário, são fortalecidos e entrelaçados. O princípio oposto, sim, é o que os destrói. Os espíritos formam no espaço grupos ou famílias unidos pela afeição, simpatia e pela semelhança de tendências. Esses espíritos, felizes por estarem juntos, procuram-se. A encarnação apenas os separa momentaneamente por estarem juntos. Não, desculpe. Esses espíritos, felizes por estarem juntos, procuram-se. A reencarnação apenas os separa momentaneamente, pois à sua volta à erraticidade reencontram-se como amigos que retornam de uma viagem. Às vezes uns seguem os outros juntos na reencarnação, em que se reúnem numa mesma família ou num mesmo círculo, trabalhando juntos para o seu mútuo adiantamento. Se uns estão encarnados e outros não, nem por isso deixam de estar unidos pelo pensamento. Os que estão livres preocupam-se com aqueles que estão encarnados, cativos na carne. Os mais adiantados procuram fazer progredir os que se atrasam. Após cada existência terão dado mais um passo em busca da sua perfeição. Cada vez menos ligados à matéria, seu afeto é mais vivo e por isso mesmo mais puro, e não é mais perturbado pelo egoísmo nem pelo arrastamento das paixões. Podem assim percorrer um número ilimitado de existências corporais sem que nada afete a sua mútua afeição. Deve-se entender que se trata aqui da verdadeira afeição, de alma a alma, a única que sobrevive à destruição do corpo, pois os seres que se unem na Terra só pelos interesses materiais não têm nenhum motivo para se procurarem no mundo dos espíritos. Apenas as afeições espirituais são duráveis. As afeições carnais acabam com a causa que as fez nascer.
e essa causa não existe mais no mundo dos espíritos, ao passo que a alma sempre existe. Quanto às pessoas unidas só por interesse, realmente não são nada umas para as outras, a morte as separa na terra e no céu. A união e a afeição que existem entre os parentes são sinais da simpatia anterior que os aproximou. Por isso disse ao falar de uma pessoa cujo caráter, gostos e inclinações não têm nenhuma semelhança com os dos seus parentes, que ela não é da família. Ao dizer-se isso, declara-se uma verdade maior do que se acredita. Deus permite essas encarnações de espíritos antipáticos ou estranhos nas famílias com o duplo objetivo de servir de prova para uns e meio de adiantamento para outros. Além disso, os maus melhoram-se pouco a pouco ao contato com os bons e pelos cuidados que recebem. Seu caráter se suaviza, pois seus costumes se educam, as antipatias se apagam. E assim como se estabelece a união entre as diferentes categorias de espíritos, como se estabelece na Terra entre as raças e os povos. Provavelmente essa leitura foi endereçada à Igreja Católica, né? Por conta das críticas que, obviamente, o Espiritismo recebeu da Igreja Católica, e também, especialmente, porque é curioso até que, segundo dizem, né, o Allan Kardec se viu forçado a colocar que o Espiritismo era formado também, né, por religião, né? Então era ciência e religião, né? Então eles dizem que pelo menos em 30% dos textos do Espiritismo existe questões religiosas embutidas ali dentro, né? E o fim, né, a quebra dos laços de família, né, fatalmente foi muito questionado a respeito disso. E como vocês sabem, para o Espiritismo, né, como a gente está sempre reencarnando, encarnando e reencarnando, né, a gente, obviamente, na medida em que vai convivendo milhares de anos com, ou centenas de anos com espíritos que são afinizados com as nossas tendências, com as nossas mentalidades, logicamente a gente vai ficando cada vez mais unido a esse espírito, né? Como se fosse uma família espiritual, né? E isso naturalmente para os espíritas é a normalidade, né? E está tudo bem. É interessante, né, às vezes, como a gente tem amigos ou parentes assim que a gente se afiniza demais, né, e às vezes não é do nosso grau de parentesco primário, né? Às vezes são, ele é primo do meu primo, né? Ele é, sei lá, sobrinho do meu cunhado, né? E aí, né, de um casamento que não é da família sanguínea. Então é um negócio que às vezes não se explica, né? Às vezes é um filho de vizinho, uma filha de vizinho, de vizinha, né? E cria-se um laço tão verdadeiramente forte, né? Que parece que a gente já conhece aquela pessoa há muito tempo, né? Enfim, essas relações se estabelecem na vida, né? Eu digo isso porque eu tive um vizinho que para mim foi quase como um segundo pai, né? Já que eu tive pouco convívio com os meus avós, né? Eu tive apenas convívio com um dos meus avós, né? O meu avô materno só. E alguns anos também, 4, 5 anos, depois ele já faleceu. Enfim, é interessante isso, como na nossa vida, né? Depois de muitos anos, 10, 20 anos de convívio, você fala, poxa, como aquela pessoa é importante e foi importante na minha vida, né? Sempre está ali do lado, sempre dando um apoio, sempre dando uma força. E é obviamente que
A gente estando liberto do corpo físico, logicamente que a gente vai procurar essa pessoa para tentar reencontrá-la, né? E agradecer e falar com essa pessoa, especialmente aquelas pessoas que nos ajudaram e que partiram, não é verdade? Enfim. Bom, aí, como vocês sabem, na primeira parte da nossa prece aqui, a gente faz sempre uma prece coletiva. E eu gostaria que nós fizéssemos hoje uma prece pelos nossos irmãos desencarnados, especialmente para aqueles espíritos a quem nós temos afeição e que não são necessariamente da nossa família, mas espíritos amigos, né? Eu, no meu caso, estou me referindo a esse antigo vizinho e outros que me vêm à mente aqui, que foram amigos, que me ajudaram e que já desencarnaram. Então eu peço que você também escolha aí dentro das suas lembranças, né, essas pessoas, né? Se você não tiver ninguém, obviamente você pode escolher uma pessoa para quem você queira fazer a sua prece, a sua vibração positiva, em forma de agradecimento, especialmente, né? Para essas pessoas. E eu tenho certeza que essa vibração vai chegar. Tá bom? Então, nesse momento, eu peço aos bons amigos espirituais, os meus mentoras, mentoras, enfim, os espíritos que me acompanham, que me ajudem a endereçar essas preces a esses amigos. Especialmente, eu vou mentalizá-los aqui, cada um vai mentalizar o seu parente, o seu amigo, né? E que eles possam receber a melhor vibração possível, que assim seja. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja, graças a Deus. Irmãzinha, já olhaste ao teu redor quanto trabalho te espera e os minutos que já desperdiçaste a lamentar falta de tempo? Irmãzinha, um oriental, cansado de perambular pelo mundo à procura da luz do Cristo, encontrou não nos mosteiros, nem nos templos, mas sim no coração dos trabalhadores de boa vontade. Então a gente pode, a partir de agora, pensar nas nossas necessidades, nas coisas que têm nos afligido, e pedir aos bons amigos que nos ajudem nessa empreitada, né? Dando-nos uma orientação e força para nós continuarmos a nossa jornada no caminho correto, e obviamente que a gente possa vibrar positivamente em relação àqueles que com certeza podem nos ajudar, né? Orientando os nossos pensamentos, dando-nos dicas, sinais, para que a gente possa fazer a coisa certa, né? Ou seja, que a gente não se desvie das nossas propostas evolutórias para essa encarnação, é uma coisa, e outra coisa, que a gente possa ser ajudado também e ajudar aqueles que caminham conosco, né? Nessa jornada. E que assim a gente possa
Que a gente possa vibrar positivamente por aquelas pessoas que estão necessitadas dessa vibração, né? Então que cada um mentalize esse seu problema, essa situação, né, que deseja ajuda, e que os bons amigos possam nos ajudar. E que nós consigamos falar em pensamentos, através dos pensamentos com esses nossos amigos, para que eles nos orientem adequadamente. Enquanto isso a gente faz um Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja. Gilozinho veio aqui, bem na hora da pressa. Ei, Giló. Olha lá o Giló. Olha o Giló. Giló, olha lá pro pessoal. Ó, o que foi que deu saudade do papai bem agora? O que foi? Vai lá brincar, mãe. Então, meus amigos, os nossos amigos espirituais possam nos ajudar, orientando os nossos pensamentos, né? Que a gente tenha a força necessária para ajudar os nossos irmãos também, né? Naquilo que nós podemos. Além disso, eu vou pedir aqui, eu vou trazer para nós uma leitura desse livro aqui, que ele é muito inspirador. Vamos nos concentrar e pedir aqui uma leitura que seja útil para nós. Desce, Giló, desce. Autorresponsabilidade 1, na página 45 desse livro. Se existe uma chave para a compreensão do casamento entre a energia vital e o sofrimento, só existe uma porta de acesso a esse núcleo da consciência que nos faz compreender o prazer em machucar e ser machucado. Essa chave é a autorresponsabilidade. Somente essa qualidade nos liberta da principal distração da jornada evolutiva, o jogo de acusação. Quando deixamos de procurar culpados pelo nosso sofrimento e compreendemos que não somos vítimas, quebramos o círculo vicioso do sofrimento. Vou ler novamente, tá? Autorresponsabilidade. Só existe uma chave para a compreensão do casamento entre a energia vital e o sofrimento. Só existe uma porta de acesso a esse núcleo da consciência que nos faz compreender o prazer em machucar e ser machucado. Essa chave é a autorresponsabilidade. Somente essa qualidade nos liberta da principal distração da jornada evolutiva, que é o jogo de acusação. Quando deixamos de procurar culpados pelo nosso sofrimento e compreendemos que não somos vítimas, quebramos o círculo vicioso do sofrimento. Do pouco estudo e conhecimento que eu tenho sobre isso, que eu posso dizer o seguinte, é um negócio engraçado. Geralmente,
quando a gente passa por algum evento muito doloroso na nossa vida, especialmente na infância, a gente etiqueta coisas que a gente vai ter que voltar no futuro para rever. Isso é fato. Então, até tem gente que diz que a gente vive 7 anos apenas. Depois dos 7 anos, né, a gente só fica tentando desviar dos traumas que nós sofremos até essa idade. Né, porque nesse momento, como a gente está muito desprotegido, né, a gente é criança, a gente não tem malícia, a gente sofre muitos traumas, né? A gente está desprotegido, a gente escuta um grito, a gente vê uma cena, uma coisa, e isso acaba marcando muito profundamente o nosso psicológico. E aí, obviamente, durante a vida adulta a gente vai se desvencilhando, tentando se desvencilhar desses traumas, e age e reage em função disso, né? E o engraçado é que às vezes essas etiquetas que nós usamos para marcar esses traumas são tão fortes que às vezes a gente fica se sentindo vítima disso ou vítima daquilo, né? E às vezes, fatidicamente, existem vítimas, sim. Às vezes nós somos vítimas, né? Vítimas de um abuso, vítimas de, sei lá, vítimas de uma, por exemplo, um exemplo, vítima de um abuso sexual. É lógico que existe uma vítima e não tem o que fazer, entendeu? Isso é um fato, né? Mas o grande desafio, na verdade, seria a gente conseguir, de algum jeito, né, vamos dizer assim, desetiquetar essa situação, né? Tentar suplantar essa dificuldade. Por exemplo, tenho pessoas que eu conheço, né, que, por exemplo, um outro exemplo, não foram criados pelos pais, tiveram outros tipos de tutores. E isso marcou demais a vida dessas pessoas, a ponto de eles se sentirem vítima. E esse sentimento na vida deles moldou a vida deles, mudou a vida deles e levou eles para situações que inconscientemente os puniram também. Uma série de coisas, porque às vezes a pessoa, por esse sentimento não resolvido, e aí eu não estou culpando eles, simplesmente todos nós passamos por isso, né? Mas, né, eles não conseguiram se desvencilhar desse sentimento de vítima, o que é completamente compreensível, e isso foi determinante para o insucesso de várias coisas na vida deles. E é óbvio, né? Vou comentar isso daqui para já alinhavando o que eu falei lá no começo. Se você não passa por uma situação, como é que você vai aprender? Se você falasse com o psicólogo fala para você, ó, é isso aqui. E fosse isso, e tivesse resolvido, tava tudo lindo. Era só fazer uma busca na internet e resolver o drama da vida da gente. O problema é que às vezes você tem que passar por aquilo para que você coloque, vamos dizer assim, um tijolo sólido nessa parede da construção do teu mundo emocional. Então às vezes você tem que passar por isso, não tem jeito, você vai ter que passar por isso. E aí em um determinado momento da tua vida lá na frente, você vai sofrer uma catarse e vai falar, meu Deus, então tudo isso aconteceu por causa daquilo. Então, quer dizer, o que eu fiz comigo? Como é que eu permiti que isso acontecesse? Né? Então, ou seja, tem coisas que a gente vai ter que passar mesmo para aprender algumas coisas. Ah, mas por quê? Tem um monte de porquê, né? Não existe... A culpa não é do karma, às vezes. A culpa, às vezes, é simplesmente do fato da gente ter escolhido vir para a Terra para reencarnar. Só o fato de você ter vindo para cá, a gente vai ter que cumprir as regras desse lugar. E às vezes, obviamente, só o fato de vir para cá já lascou. Não tem nada a ver com o espírito, não tem nada a ver com o passado, que nem tem um monte de gente que é louca pelo fascinante mundo espiritual, kármico, dármico e por aí vai. Nada disso, é mais simples. Você escolheu vir aqui para a Terra, você vai passar por uma situação, às vezes você não tem culpa de nada, você não sabe de nada.
E simplesmente só pelo fato de vir para cá vai acontecer isso e pronto. Entendeu? Vai acontecer uma situação que vai te gerar uma. E aí onde que está o certo, o que está errado, o que está a justiça divina, não sei, não sei, ninguém sabe. E você também não tem que se encanar com isso, né? Porque nós não temos competência para discutir isso. Não nos cabe discutir isso, a gente não tem. Por mais que você queira achar uma explicação, não existe. Certo? Porque isso não está na nossa alçada, não está na nossa competência, não dá para nós. Tem que assumir isso, está tudo certo. Porque senão você vai abrir precedente para escutar um monte de groselha que pode fazer algum sentido na tua cabeça, mas necessariamente não é a verdade. Então, tá tudo certo. E, voltando nessa questão, é muito difícil. Esse é o maior desafio, é a gente conseguir vencer o nosso emocional. E é por isso que a gente está aqui. É exposto a essas situações emocionais que nós vamos ter a oportunidade de lapidar o nosso emocional. Se não for com problema emocional, a gente não vai ter a chance de evoluir, de avançar, de lapidar esses sentimentos. Não tem outro jeito. Tem que passar por isso, passar por essa situação, para a gente ter uma chance de tirar alguma conclusão e melhorar e avançar nesse assunto ou naquele assunto, não importa. Enfim, né? Então é nesse sentido que essa leitura fala de autorresponsabilidade, no sentido, nós temos uma responsabilidade que nós temos que ser felizes. E para sermos felizes, a gente precisa se libertar do que nos faz sofrer. E para nos libertarmos do que nos faz sofrer, a gente precisa, às vezes, de uma força, de uma coragem, de um apoio, de um comprimido. Vai do jeito que dá, vai embolado, mas vai, entendeu? É exposto a essa situação emocional que nós temos a chance, então, de cuidar de nós mesmos, de melhorar aquilo que nos cabe, aquilo que dá pra gente fazer, que às vezes não dá também pra fazer tudo nessa vida, mas lá na frente a gente consegue. O fato é, esse trabalho não esmorece, esse trabalho não termina, ele segue adiante, né? Por quanto tempo for necessário. Então que os bons amigos continuem nos ajudando, orientando os nossos pensamentos, e que Jesus abençoe a todos nós, sinceramente. Tá bom? Que a gente se veja em breve aí em mais um episódio do Evangelho no Lar. Tá bom? Boa semana para vocês, a gente se vê em breve.